A partir desse momento, estamos gravando a nossa reunião. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite quem está chegando aqui agora, quem está prestigiando a live ao vivo, live sobre como evitar, né, os erros na produção do laudo pericial, seja na perícia contábil, seja na perícia financeira. Eu sou o perito Fernando Borges, eu falo para contadores e administradores. Perfeito, pessoal? Então, para fazer esse trabalho aqui, eu sabia que o pessoal ia chegar, né? O pessoal sempre chega um pouquinho atrasado, por isso que tem que dar aqueles minutinhos. Vamos apresentando aqui brevemente, né, o material aqui para a nossa live de hoje. Lembrando que essa live vai ficar gravada e vamos colocar lá no YouTube para quem não pôde assistir ao vivo. Tá ok, pessoal? Então, o que nós vamos tratar hoje? Laudo pericial, evitar esses erros. E como é que eu dividi esse material? Que muito desse material tenho a agradecer a vocês mesmos, que mandam essas perguntas, que mandam essas dúvidas dentro lá da caixinha de perguntas do Instagram, lá do meu perfil, @perito Fernando Borges. Então, grande parte do que está sendo perguntado aqui é justamente resposta àquilo que está lá, aquilo que vocês colocam lá. Perfeito? Então, sem a participação de vocês, realmente não faria sentido a existência dessa live. Então, agradeço a vocês a participação lá na caixinha de perguntas, que ajuda a manter os temas dessa live. Vocês devem que já me seguem, já conhecem o meu trabalho. Eu respondi grande parte dessas caixinhas dentro do perfil, né? Mas eu percebi que muitas perguntas são repetitivas, e elas voltam com o passar do tempo, então eu resolvi fazer um trabalho um pouco mais definitivo, né? De responder essas perguntas, tirar as dúvidas dessas pessoas que estão ali prestigiando o meu perfil, e colocar no YouTube, para ficar com uma permanência maior. A gente sabe que lá no Instagram acaba rapidamente, né? 24 horas aquilo ali desaparece. Então, aqui dá um tempo maior para quem tiver essas dúvidas sobre perícia, contábil e financeira. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai trazer hoje? Qual é o de hoje? Importância, né, de entender para prevenir, né, a ocorrência de erros em laudos periciais, que podem afetar, né, a qualidade e a credibilidade do nosso trabalho pericial. Principalmente porque o laudo é o documento escrito, é o nosso principal cartão de visitas. Não adianta nada a gente fazer aquele currículo bonito para se cadastrar lá na vara, se cadastrar no tribunal, ter aquele cartão de visitas sensacional, uma arte perfeita, papel impecável, mas o nosso laudo, nosso primeiro laudo, ele não atender às expectativas mínimas do juízo. Tá, pessoal? É nesse sentido que eu trouxe esse bate-papo aqui com vocês, que fica bem mais rico se vocês participarem com dúvidas, com colocações. Perfeito, pessoal? Então, a gente vai resumir aqui, basicamente, 4 tópicos, né, dos mais frequentes que aparecem como dúvida, para incentivar, né, essa troca de experiências, esse bate-papo, essa interação através de perguntas e comentários, que sempre ajuda, né? Beleza, pessoal? Estamos prontos? Podemos? Agora já com 5 minutinhos. Vamos lá. Então, pessoal, a qualidade do laudo pericial, que é um documento escrito, que é a expressão da opinião técnica da perícia, ela é fundamental para a decisão do juiz. Como é que funciona todo esse processo? Quem ainda não está, né, dentro da atividade, uma parte, uma pessoa, uma empresa, enfim, parte pode ser pessoa ou empresa, decide procurar a justiça através de um advogado pleiteando determinado direito, ok? É feito, né, um documento chamado petição inicial, pode ter uma série de destinações para isso, né? Isso aí é mais direito processual,
E aí há uma outra parte, uma outra pessoa, uma outra empresa, que seria o réu. Então, esse autor e o réu. Em linhas gerais, é assim. Em dado momento, o juiz ele vai mandar cientificar, né? Que significa você vai citar o réu e começar o contraditório, né? Lembrar que sempre que a justiça é aquela mulher com os olhos vendados, ou seja, ela não está parcial, ela é totalmente imparcial, e assim a perícia também deve ser imparcial, com a espada, ou seja, ela tem o poder, né, de mandar, porque ela tem a espada, e aquela balança ali equilibrada. O juiz ouve uma parte, o juiz ouve outra. Só que, às vezes, a argumentação das partes ela vai muito além do direito. Aí, quando acontece isso, extrapola o direito, e, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, dentro da nossa atividade, das nossas profissões, vem para o lado das finanças, é necessário que o juízo determine um profissional de finanças, e aí cabe a nós, né, contadores, administradores, economistas, eventualmente atuários, darmos opinião técnica sobre aquilo que é a nossa atividade. E aí nós somos nomeados peritas, para atuar, para responder pontos, né, pontos dessa argumentação das partes, para que o juiz possa decidir. O juiz ele vai aguardar que nós, profissionais peritos nomeados, né, por ele, né, dentro dos autos do processo, a gente produza um documento escrito, documento formal, tem uma série de formalidades, para que essa pergunta seja respondida de uma forma coerente e coesa. Este é o laudo pericial. Tá? Então, primeiro ponto, laudo pericial é um documento escrito. Ele é produzido pela perícia, escrito atualmente na era do processo eletrônico, é um PDF, né? um documento em PDF, que serve para que uma questão técnica colocada pelo juízo possa ser esclarecida e o juiz pode dar, né, a decisão final, a sentença. Isso de maneira bem resumida, qual o papel da perícia no processo. Tá? Então, a qualidade do laudo ela influencia diretamente a decisão do juízo. Os estudantes de direito, o pessoal que trabalha com direito, né, os juristas, chamam a prova pericial de rainha das provas. Por quê? Porque ele é forte dentro do processo. As outras provas que existem são testemunhos, são eventualmente algum tipo de averiguação, pode ser confissão, presunção, mas a única que reúne elementos técnicos fortes que garantem, ou menos dão fortes indícios da ocorrência ou não de algum fato, de alguma prova, né? A prova não seria a prova mais adequada, algum fenômeno dentro do processo, é a prova pericial. Tá? Por isso que o juiz ele fica meio ali preso à conclusão pericial. Daí vocês concluem o quanto a conclusão do laudo pericial é importante, é fundamental para a decisão daquele processo, né? Daquilo que está posto ali em juízo. Tá bom, pessoal? Nesse sentido, a reputação do profissional, né, do perito, da perita, que produziu aquele laudo, é totalmente dependente da qualidade desse laudo. Então, um laudo bem feito, ele abre portas para outros trabalhos. A gente está sempre comentando aqui, né? Como é que eu faço para ser nomeado? Como é que eu faço para ser nomeado? Olha, pessoal, muito mais forte do que um bom currículo, do que um bom cartão, uma boa aproximação, vou entrar em contato com a vara, é um bom laudo. Às vezes, uma gratuidade, um laudo tecnicamente muito bem feito, é uma gratuidade, um processo de complexidade mais simples. Sim, mas ali você demonstra que você conhece os requisitos formais, que você sabe a parte técnica e o principal que a gente vai tratar aqui à frente, né, que você cumpre prazos. Tá? Talvez eu me arrisque a dizer que o cumprimento de prazos e do artigo 473, já vamos tratar sobre o 473 do Código de Processo Civil, seja o que há de mais importante. O resto você até tem jeito, você corrige, você pode eventualmente mudar a sua conclusão do laudo, mas esses dois aspectos, o prazo, respeitar prazo,
e respeitar as formalidades do Código de Processo Civil, artigo 473, isso aí não dá para mudar depois que está entregue o laudo, não. Ok, pessoal? Então, eu listei esses 4 erros mais comuns para dar dentro do tempo que a gente tem dedicado a essas lives semanais de terça-feira. Pessoal, até agora, tudo bem? Tá tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém que já atua, quer contribuir? Beleza? Ok. Então, pessoal, Tranquilo. valeu. Valeu, Wagner. Então, pessoal, o que é o mais, os erros assim que eu identifiquei, o top 4, né, os campeões de audiência que o pessoal que está, principalmente o pessoal que está começando, não que o pessoal que já esteja na atividade não os comete. Sim, comete. Perder prazo é ruim? Talvez seja o pior dos erros? Sim. Perito Fernando Borges já perdeu prazo? Já. Já perdi prazo. Já perdi prazo sem querer e já perdi prazo por deixar passar alguns dias mesmo, por estar muito atarefado e perder o prazo. Acontece. Recomendo? Não. Me arrisquei? Sim, me arrisquei. Mas, infelizmente, acontece. Quem está na atividade está sujeito a esse tipo de coisa. Então, talvez o maior... Fernando, Pois não. boa noite. Edson Peixoto aqui Boa falando com noite, Edson. você. Tem uma vara aqui no Rio de Janeiro, estado, tá? Certo? E eles pedem para só eu me manifestar quando ficar a intimação correr aqueles 10 dias. Depois que correr os 10 dias, eu espero 3 dias e eu me manifesto. Eles pedem para ganhar tempo, porque eles falam, a gente está com muito processo, não se manifesta antes, que você vai tirar prazo da gente. Aí eles pediram para você esperar a intimação, correr os 10 dias, 3 dias depois, de 3 a 5 dias, eu entro lá e me manifesto. Ele falou que está tranquilo, pode fazer assim, que a gente vai acatar tudo que você fizer. Aí eu falei, Entendi. o Entendi. jogo está claro. Mas eu fiquei assim, que eu normalmente, dentro daqueles 10 dias, eu entro lá e me manifesto e cumpri o prazo, vida que segue, né? Edson, você está tratando do Tribunal de Justiça do Rio, certo? Sim, Certo. O sim. que o Edson falou aqui, pessoal? Dentro do sistema do Tribunal de Justiça do Rio, qualquer intimação, qualquer manifestação que a perícia é notificada, há um prazo de 10 dias até que aquela manifestação, a ciência, né, seja dada tacitamente. O que essa vara deve estar cheia de prazos, né, acumulados, não são apenas os peritos que ficam assim, né? O pessoal da vara também deve ficar no sufoco. Ainda mais agora, né, que eles são cobrados a produção, a produtividade das varas pelo Conselho Nacional de Justiça. Enfim, o que o Edson está comentando aqui? A vara pede que a perícia espere passar os 10 dias e, após os 10 dias, que torna-se tacitamente, né, ciente daquela decisão, ele se manifeste, que não vai ter problema nenhum. Então, meio que a vara está dando um salvo-conduto ali de 3, 4 dias para se atrasar. Tá? Então, nesse caso aí, já que há um acordo, né, não veria muito problema. Na vara que você está atuando, não sei o tribunal que você vai estar atuando, você que está assistindo depois, você que está ouvindo desse aqui depois, pode ser que não haja uma flexibilidade dessa. Então, tem que respeitar o prazo que está lá no próprio sistema. Não tem Professor, notícia. Sim, olha a situação que aconteceu comigo. Num processo aqui, a juíza pediu para mim comunicar o início da perícia com 60 dias, com antecedência de 60 dias. artigo Estava escrito assim. 474, salvo engano, não é esse? Pois é. Aí, o que eu fiz? Eu apresentei o início da perícia dentro do prazo que a gente conhecia, de 5 dias, né? Sim. Eu estava pensando se tem um jeito de retificar essa manifestação para cumprir esse prazo de 60 dias dela, sabe? Olha, Simone, Porque eu sim, fiquei preocupada de estar cometendo isso aí, sabe? De estar precipitando o prazo, né, dela lá para tocar esse processo aí. olha, se a juíza já deu essa deixa dos 60 dias, e a gente vai Hum, ver aqui hoje, vai comentar em algum momento que o nosso cliente é o juízo, né? O juiz, a juíza que está lá,
Eu Sim. retificaria essa petição do 474, colocando um prazo de 60 dias. Sabe por quê? Eu posso Sabe por quê? peticionar de novo Pode. início Em de perícia. atendimento, aí faz a referência aonde está a decisão do juiz, né, no caso da juíza, e diz Sim. que vai iniciar o processo dentro de 60 dias. Estamos hoje 3 de setembro, 3 de novembro, né? Muito tempo ainda. Imagina, e mais o prazo de 30 dias para apresentar o laudo. Vai chegar ali, fazendo as contas aqui de maneira grosseira, vai chegar ali próximo do recesso do judiciário, de fim de ano. Ou seja, pode ser que Veja esse só. laudo E eu fique pro ano precipitei, que vem. coloquei lá 6 dias. Pois é um cuidado que a gente tem que ter. Simone, às vezes não é a vara, tá, que está enrolada. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem troca de experiência, a gente conversa com outros peritos. Os advogados têm dependendo do processo, eles têm esse tipo de conduta. Eles querem passar os 10 dias, serem notificados pelo sistema, e aí se manifesta tudo. Então, um prazo de 5 dias, que eu também utilizava, sempre utilizei o prazo de 5 dias, a perícia dará início aos trabalhos nos termos do artigo 474 em 5 dias. Esses 5 dias, lembrando, são 5 dias úteis, né? Pelo 219 do CPC. Agora eu estou colocando mais, estou colocando até 30. Tá? Tá. Então, isso às vezes não é o juiz, isso aí são os advogados que estão ali em volta, louco para dar uma nulidade, algum tipo desse aí, para ganhar tempo, dependendo do processo, para ganhar tempo. Então, o juiz já esperto, vendo o que está acontecendo, ele, para não dar a chance do advogado fazer isso, ele já já manda que dê um prazo desse grande, né? E às vezes aí você dá um prazo de 5, você frustra a iniciativa do juiz. Faça isso não, tá bom? Eu posso, então, retificar isso, né? Apresentar uma outra petição. Não só pode, como deve. Tá. Fiquei nessa dúvida aí. O que seria complicado era você fazer o contrário. Você dá o prazo de 60 e depois voltar atrás com o de 5. Agora, dar de 5 e aumentar para 60 é mais fácil. Acho que é melhor eu corrigir isso aí mesmo, né? Tá bom, Simone? Ok, muito obrigado, professor. Valeu. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Os 4 erros mais comuns, os mais corriqueiros, né, principalmente para quem está começando. Primeiro, o erro número 1, falta de clareza e objetividade. O que eu chamo de falta de clareza e objetividade? Especialmente de quem está começando. A gente vai fazer aquela perícia lá do financiamento, pensando no caso dos mais comuns aqui da financeira. Financiamento de veículos, aquele que é o feijão com arroz da perícia financeira. Basta que seja feita uma planilha. Aí vem a perícia como eu já vi, iniciante com 9 planilhas, explicando a possibilidade daqui, taxa média. O juiz não mandou fazer nada disso, tá? A perícia fez porque quis. Fez Gauss, fez juros simples, fez 9 planilhas. Colocou aquelas 9 planilhas junto com o laudo, para cada planilha fez uma explicação, atendeu aos quesitos da parte na sua integralidade, respondeu tudo que a parte argumentou, colocou aquela linguagem técnica difícil, falou com termos difíceis para quem não é da área entender. Tá? Então, encheu o laudo de informação técnica, inclusive lá embaixo na análise pericial e na conclusão. Lá embaixo, que eu digo ao fim do laudo, tá? Que eu tenho esse hábito de colocar isso aí por fim no meu laudo, como eu acredito que deve ser. Na conclusão deve vir por último. Pessoal, erro de falta de clareza e objetividade. Não há determinação do juízo para mudar o que está acertado. Não há determinação legal para mudar qualquer parâmetro. Ou seja, não tem nenhuma coisa nem outra. Para que eu vou fazer, para que eu vou dificultar um trabalho fácil? E o pior, ainda lá na conclusão, na análise pericial, vou colocar várias possibilidades, 9 possibilidades que o juiz não vai conseguir decidir pontualmente. Lembrando, pessoal, o juiz é o nosso cliente. O juiz está ali para, olha, conforme perícia, o saldo devedor é tanto, falta tantas parcelas e ponto final, acabou. Sentença e acabou. Não, vai botar 9.
Não importa o que o juiz decida, o advogado que está perdendo o processo, ou pior, os dois advogados vão entrar com recurso, algum tipo de embargo contra a decisão. Tá? Então, não vai ajudar o juiz você fazer isso. Então, organize informações, seja claro na sua conclusão, objetivo. Lembra daquele, como a gente foi alfabetizado? Sujeito, verbo, predicado. É um excelente esquema para escrever as sentenças lá da sua conclusão, sendo bem claro, bem sucinto, com as palavras colocadas sem muitos adjetivos. Tá? Lembra que nós somos técnicos. Não é bom a gente dizer muito, pouco, caro, barato, excessivo. Não vamos entrar. Deixe isso aí para quem vai decidir o mérito, que são os juízes, e quem vai discutir, que são os advogados. Perfeito? Então, primeiro... Fernando, existem muitos colegas da nossa área que são também advogados. Sim. E aí, nessa hora de redigir o laudo, há uma confusão. É complicado a pessoa ter realmente duas áreas de atuação, né? E muitos exercem também. Então, ter muito cuidado em relação a essa questão de usar o juridiquês, né, quando está atuando como técnico na área de contabilidade, né, também. Em relação com a nossa colega aqui, a Melissa, perita aqui do Rio de Janeiro, comentou, o juridiquês para o perito, eu diria que é proibido, tá? Vamos colocar data vênia? Não, a gente tem que saber o que significa, para ler aquilo ali e perceber. Não vamos colocar data vênia, ad hoc, não vamos colocar fundos bônus e us, nada disso faz sentido para a perícia. Perícia escreve em língua portuguesa da maneira mais simples e direta possível. Jeito, verbo, predicado, concluindo com números, fazendo referência de acordo com o apêndice tal. É assim que a gente trabalha. Fora disso, estamos lá omitindo opiniões pessoais, estamos contrariando o 473 e assim por diante. Perfeito, Melissa? Muito boa a sua colocação. Tá? 2, pessoal, falhas na metodologia. O que é falha na metodologia? Um dos requisitos mínimos do 473 do CPC é que a perícia indique a metodologia utilizada. Tá? Então, quando eu estou fazendo o meu laudo, eu preciso identificar a metodologia que está sendo utilizada para que eu vá concluir alguma coisa ao final do laudo. Na nossa área financeira, é especialmente difícil qualquer coisa diferente de estou utilizando a matemática financeira. Tá? Então, a metodologia você fica restrito à análise matemática, tá? Exame dos documentos e análise matemática. Normalmente é isso. O que pode acontecer de esquisito aí nessa metodologia? Dentro mais uma vez, sem previsão contratual, provocado ali pelos assistentes técnicos, pelos advogados das partes, a perícia ir por caminhos como cálculos alternativos. Por exemplo, o pessoal fala muito, no Gauss, juros simples. Pessoal, de maneira bem simples, a determinação do juízo? Não. A previsão contratual? Não. Para que você vai fazer algo só porque a parte pediu? Um outro ponto do 473 é você responder a todos os quesitos. Ora, você não está fazendo o que a parte pediu. A parte coloca lá um quesito, quesitos são perguntas, né, que as partes juntam ao laudo para a perícia responder. Você vai fazer o que a parte pediu só porque ela pediu? Não. E como é que eu vou responder esse quesito se eu não fizer a simulação que a parte pediu, não atender a hipótese, a maluquice lá que a parte pediu? Ora, muito simples. Resposta prejudicada, pois não há determinação do juízo e nem previsão contratual para fazer dessa forma. Simples, simples. Não há por que ter estresse em relação a isso. Tá bom, pessoal? Então, você vai atender ao que está lá no 473, vai responder o quesito, mas não vai responder o que a parte quer. Perfeito? Então, metodologia é fundamental. Ao precisar justificar a metodologia, vou fazer pela price, vou fazer pelo saque, se eu estiver trabalhando numa perícia contábil, né, eminentemente contábil, vou fazer o confronto entre receitas e despesas, vou fazer algum tipo de análise aqui de índices, copie e cole o trecho de um livro acadêmico. Livros acadêmicos são excelentes para fundamentar a sua metodologia.
Por quê? Porque a parte, né, através do seu advogado, e às vezes tem, às vezes não tem assistente técnico, vai ter extrema dificuldade para combater um livro acadêmico. Quer ver exemplo de um livro acadêmico muito bom? Da área contábil, aquele manual do FIPECAF, lá de Sociedade por Ações. Ali está basicamente toda a contabilidade. Todo mundo que estudou faculdade de contábeis passou por aquele livro em algum momento. Na matemática financeira, você tem um livro de referência, né? O livro do professor Dutra Vieira Sobrinho, o livro do Assaf Neto. Toda a faculdade tem um livro desse. Então, se você é contador, administrador, certamente você pegou esse livro durante a sua formação. Tenha um livro desse. No caso da matemática, não muda, pode ser uma edição mais antiga, você consegue comprar o livro físico com desconto nesses sebos, né, sebos virtuais. Eu, por exemplo, eu uso um livro do professor Dutra, uma edição de 2000, acho que é a 6ª ou 7ª edição, já está com 24 anos o meu livro, tá a pagininha ali toda amarelada, mas como é matemática, é uma coisa que não muda, é muito tranquilo de trabalhar assim, tá? Não deixe a metodologia estragar o seu laudo. Perfeito, pessoal? Prosseguindo. Inconsistência nas informações e dados. Esse é aquele clássico, né? Você aceita o trabalho, começa, né, a produzir o laudo, aí percebe que, puxa vida, esqueci de pedir documento tal. Dá para continuar? Até dá para continuar, né? Então você vai forçando uma barra ali, vai prosseguindo, mas fica meio capenga a sua informação. Então, seus dados não estão completos, você não tem todo o dado necessário para concluir lá no final do seu laudo tecnicamente. Você não vai conseguir, vai faltar algum momento para essa informação estar completa, convencer o leitor, especialmente o que não está acostumado com esse mundo das finanças. Então, pessoal, é um risco, né? Especialmente quem está começando, a pessoa começa animada, né? Ela tem o seu cadastro no tribunal, a nomeação, aí vai daquela euforia da nomeação ao desespero, pensando, e agora? Como é que eu vou entregar esse trabalho? E durante a execução do trabalho, é normal, né? E deixando mais para o fim, né, do prazo, percebe que não tem tudo o que precisa. O que eu faço agora? Pessoal, às vezes é melhor, lá já no fim do prazo, assumir, né, que não fez o trabalho até então, né, de maneira completa e pedir documentos, solicitar documentos, algo que deveria ter sido feito lá no início do trabalho, ainda na fase de proposta de honorários, do que tentar entregar um trabalho com inconsistência de informações e dados. É obrigação da perícia solicitar todas as informações para que o laudo saia completo. Está lá no parágrafo 3º, salvo engano, do 473. Tá? Então, a gente tem que, não é opção, não é possibilidade, tem que solicitar tudo que estiver ao alcance da perícia, ou seja, através do juiz, ou quem trabalha de outra forma, solicitar diretamente as partes, o que eu não recomendo, tá? Isso aí pode ser um tema, inclusive, para próxima live. Solicitar, exigir, né, de alguma forma, através da força do juiz, que coloque isso dentro do processo para que seja analisado pela perícia. Perfeito? Fernando, Pois não, Melissa? a não observância desse item nos leva para o que tu falou antes. Então, o laudo fica imprestável ao ponto de não auxiliar o que o juízo precisa para esclarecer a questão e fere a reputação do perito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é melhor parar mesmo e pedir os documentos do que entregar um laudo que não vai virar teu cartão de visita ali na frente, né? Vai virar, é um problema, né? Vai ficar feio até, vai queimar o filme, como a gente fala. Sim. Então, o que eu recomendo, pare o trabalho e, na humildade, né, reconheça que errou e que está solicitando tardiamente esses documentos. É melhor do que entregar faltando informação. Perfeito, pessoal? E o último erro, talvez seja o erro mais difícil de contornar, né, porque demonstra a desídia, né, esse de perder o prazo.
com a causa, né, pessoal. Já perdi o prazo de duas maneiras. Em 2021, assim como muitos brasileiros, eu tive Covid. Perdi prazo porque fiquei doente. A minha Covid não foi aquela que fica em casa e uma semana depois você está novo, está pronto para outra. Minha Covid envolveu ir para o hospital, e foi um pouco mais complicado. E aí eu perdi vários prazos. Tá? Fiquei mais de um mês fora de trabalho com perícia. E nisso estava com umas perícias em curso e perícias foram perdidos, prazos de perícias foram perdidos. Mas naquela época, especialmente naquela triste época, né, uma época triste para todos nós, né, que vivíamos aquilo, as varas estavam entrando em contato por telefone com os profissionais. Por quê? Porque, infelizmente, eu não gosto de lembrar disso, mas muita gente morreu. Tá? Então, pessoas faleceram e aí perícias tiveram que ser colocadas para outros profissionais. Então, quando você atendia, explicava, às vezes você não conseguia explicar, você precisava digitar, estava sem voz, e aí você tinha que explicar para a vara que você não estava conseguindo trabalhar porque estava com Covid. Aí houve uma questão toda de tolerância especial ali, mas esse tempo ele já passou, ficou lá em 2021, 2020, foi um período mais crítico. Hoje, perder prazo é algo extremamente ruim para a sua reputação. Ele está aqui por último, né, como erro 4, mas talvez seja o pior de todos. Tá? Como é que você evita perder o prazo? Um bom planejamento, você divide, né, o seu prazo, vamos supor um prazo padrão de 30 dias. Você divide o seu prazo em frações, pode ser semanal, 4 semanas, né, de 7 dias, você consegue fazer essa divisão do tempo que você tem, e deixa 2 dias ali para uma eventual revisão, uma coisa nesse sentido, tá? E você tenta cumprir aquilo ali. Você tem o compromisso consigo mesmo de cumprir aquilo ali para evitar atrasar a entrega do laudo. O que ocorre, na maioria das vezes, quem está começando não consegue fazer uma mensuração adequada do tempo que você tem. Então, não é incomum a pessoa animada ali, né, com o início dessa outra atividade profissional, alocar, por exemplo, um domingo para trabalhar, um domingo inteiro para trabalhar. Quem trabalha de segunda a sexta e tem compromissos familiares, né, consegue trabalhar o domingo inteiro. Por quê? Porque precisa, né, descansar um pouco, ou então tem algum compromisso familiar, então não dá para trabalhar o domingo inteiro. A pessoa está alocando ali, não, mas desse domingo não passa, o laudo vai ficar pronto. Aí a pessoa trabalha 1 hora, 1 hora e meia, e é absorvida pela vida e acaba atrasando. Na segunda-feira já não consegue cumprir o seu prazo. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar aqui algum desses 4 erros, né? Esses 4 erros mais usuais aí em relação aos laudos? Como evitar esses 4 erros? Como é que a gente vai evitar que isso ocorra? Pessoal, planejamento e revisão. A importância do planejamento, acabei de comentar aqui com vocês, para que não ocorra, é a prevenção a que ocorra algum desses 4 erros. Verificar se a documentação está toda pronta, tomar cuidado com o prazo, não vou alocar tempo que eu não vou conseguir trabalhar para a atividade, metodologias, se aquilo que eu estou fazendo está de fato no processo, está solicitado pelo juiz, se aquilo está dentro do escopo da minha perícia. O que mais aqui? Que a gente passou pelo falta de clareza, verificar se a minha redação está de acordo com que uma pessoa que não é da área, se essa pessoa seria capaz de entender o que eu escrevi. Tá? Então, são vários aspectos que você tem que observar para não cair na armadilha de errar por falta de planejamento. E talvez o mais importante, né? A revisão. Como é que eu fazia a revisão até pouco tempo? Procurava os outros peritos aqui do Rio, né? Peritos conhecidos, procurava o George, perito George, a perita Melissa, e pedia, dá uma lida no meu laudo. Geralmente você já, de cabeça fria, terminava, aí dava aquela lida. Não é algo que demore muito, 10, 15 minutos você termina a leitura de um laudo, e depois eu lia o laudo deles. Tá? E aí eu conseguia identificar pontos, né, que podem ser melhorados,
identificar pontos que não estão fazendo muito sentido, e isso era muito bom, né? De uma forma a título de revisão. Só que hoje a gente tem o desenvolvimento de tecnologias, especialmente as tecnologias de inteligência artificial. E eu tenho pesquisado nesse sentido, tenho ido nesse sentido, e até já conversando, né, com outros peritos, dá para fazer essa parte da revisão no chat GPT, por exemplo. É uma dessas tecnologias de inteligência artificial que estão surgindo aí, né, estão sendo desenvolvidos cada vez mais, sendo apuradas, né, a sua utilização, ampliadas o seu escopo. Então, é algo que dá para fazer com o chat GPT. A gente vai fazer um breve comentáriozinho aqui adiante sobre isso. Perfeito? Josiane, aqui, estou com todas as entregas, meus prazos estão atrasados. Josiane, não faça isso não, tá? Tente cumprir esses prazos. Peça ajuda, tá? Os certificados, o certificado até agora não consegui. Não, você precisa do certificado. Josiane, a maioria dos tribunais estão pedindo o certificado para acessar o processo, tá? Na íntegra, o uso de login e senha está em franco desuso, tá bom? Então, é importante estar com o certificado atualizado para você conseguir trabalhar. Pessoal, outra forma de minimizar os erros nos laudos é a pessoa o quê? Estudar, se preparar. Então, é investir em formação e atualização contínua. Quem aí está no cadastro lá dos peritos, eu sempre pontuo, né? Não é algo necessário. Também eu não sou um entusiasta do CNPC, mas pelo menos há aquele aspecto da educação continuada. A gente sempre tem que estar estudando, sempre se preparando, e isso aí é uma forma de você estar se atualizando. Às vezes, o estudo em si ele é repetitivo, você já sabe do que se trata, o curso, mas o networking com o pessoal que está fazendo o curso junto com você é bem interessante. Tá? Cito situações aqui no Rio de Janeiro, que eu ia para os cursos presenciais aqui do CRC, né, pelo cafezinho. Eu ia no cafezinho que tinha essa questão de conversar com as pessoas, de fazer network e me desenvolver nessa atividade. Perfeito, pessoal? Então, workshop, leitura, né, leitura técnica, para você estar dentro dessas práticas da área. Já fiz aqui uma dessas lives de terça-feira, anteriormente, sobre a entrada em vigor da lei, né, da 14.905, que é algo que, para a perícia financeira, vai mudar muita coisa. Né? Aliás, já mudou, porque já está em vigor, né, desde do final de agosto. Então, é algo que você precisa conversar com os seus colegas, né, os seus pares, para entender como isso funciona, e dessa forma você está atualizado, tá bom? Então, não é só em relação a laudo, não é só em relação à perícia financeira. Qualquer que seja a sua área de atuação na perícia, é importante essa troca de experiências. Perfeito, pessoal? Tudo bem? O pessoal está no chat aqui. O certificado. Tá. Tá ok. Tá aqui o Fernando dando uma dica. Valeu, Fernando. Meu xará. Então, o que a gente tem aqui? Pessoal... Fernando, tem uma pergunta ali da Paula que eu acho que é bem interessante. Está em cima da Josiane. E eu pulei, passei. Professor, vejo muitos casos que o objeto não está claro. O juiz apenas diz que a prova pericial foi solicitada pela parte autora. Aí, nesse caso, a parte solicita comparação com a taxa de mercado e outros métodos fora do contrato. Como fazer? Ora, Paulo, eu entendi que você está falando de perícia financeira. O objeto, às vezes, dependendo da vara, realmente ele não vem claro naquele despacho do juiz ali, o despacho saneador, né? Aquele despacho que nomeia, que ele define, ele autoriza a perícia, ele define a nomeação do profissional perito e coloca ali qual o ponto controverso. O ponto controverso, normalmente, é o objeto da perícia, só que nem sempre ele aparece.
Tá? Algumas varas acabam por fazer tantas vezes a mesma coisa, meio que relaxar, né, na redação desse despacho. Como é que a gente vai contornar essa situação? Pela leitura do processo, que aí não tem jeito. Sugiro ler de trás para frente, a partir da sua nomeação, em direção ali ao início do processo, né, a parte da petição inicial, onde iniciou a discussão, e aí tentar entender o que levou as partes, né, o juízo, a precisarem do seu trabalho. Tá? Na segunda parte aqui da sua pergunta, a parte solicita comparação com a taxa de mercado e outros métodos fora do contrato. Como fazer? É aquilo que eu falei, Paula. Primeiro, criou-se um mito em volta da taxa divulgada, e o nome é divulgada, pelo Banco Central, taxa média. Nenhuma instituição é obrigada a seguir taxa média. Por quê? O Banco Central apenas coleta as informações do mercado, calcula uma média, a média aritmética, daquela, tenho 40 instituições, então vou pegar aqui, somar todo mundo e dividir por 40. Somente isso. E divulga a média. Não existe, sou obrigado a seguir taxa média. Gente, o Brasil ainda é um país capitalista, ou seja, existe a lei da oferta e da demanda. É assim. Quando juntam os dois, há um negócio. Tá? Então, não faz sentido, até comentei isso recentemente hoje, ontem, no nosso grupo, pegar uma pessoa com perfil de endividamento crônico, um super endividado, e oferecer a mesma taxa que oferecia para alguém que não tem histórico de mal pagador. Tá? Claro que o mal pagador, o negativado, o dono do capital vai oferecer um crédito superior por uma taxa extremamente superior ao outro. Tá? Não faz sentido essa alegação de que não, a instituição é obrigada, tem até um percentual aí que o pessoal da internet comenta, porque assim, na internet se fala uma coisa, nem todo mundo que atua faz conteúdo, e aí isso vira verdade porque todo mundo começa a repetir. Tem na internet um mito de que a taxa máxima permitida, você já percebe que já mudou o verbo, de divulgada para permitida. É 1,5 a taxa média do Banco Central para aquela operação. Nada mais verídico. Tá? Essa análise é subjetiva, depende do juízo e envolve uma série de fatores que não o cálculo pericial. Tá? A perícia indica qual é a taxa, quem vai dizer se é muito, pouco. Olha aí os adjetivos que eu comentei, que você não deve usar no seu laudo. É o juízo, é uma decisão de mérito. Tá? E em relação aos métodos, né, que não dá nem para chamar de sistema, os métodos alternativos, Gauss, Megis, Magis, eu me furto o direito de não comentar. São absurdos matemáticos. Agora, a 14.905 praticamente enterrou essa possibilidade de apresentar cálculos nesse sentido. Tem uma turma aí que vai espernear durante algum tempo, pessoal que vive disso, né, de alegar anatocismo, tanto os advogados quanto o pessoal de assistência vai reclamar durante algum tempo. Não se sabe, de fato, quando é que vai começar a vigorar, o que vai acontecer com os processos que já estão sendo julgados hoje, não se sabe ainda não se tem o tamanho, a repercussão disso. Então, provavelmente, a gente vai ter que assistir aí o desenrolar ainda desse ano e início do ano que vem para ver como é que vai ficar. No momento, eu continuo firme na minha posição. Contrato e decisão do juízo. Nada fora disso. Pode pedir o que quiser lá nos quesitos. Perito fernambótico, eu não faço. Tá? Se não tiver juízo ou contrato. Tem gente tem assistente que é agressivo, né? Que ele parte para cite 3 livros, apresente. Olha, cada coisa. Não se deixe envolver, tá? Não vá nessas provocações, não caia desse tipo de argumentação. Apenas escreva quesito prejudicado, pois não há determinação do juízo nem previsão legal nesse sentido. Acabou, deixa lá a parte permear. Falei demais, Paulo? Você conseguiu entender? Porque esse assunto ele é polêmico. Dá até uma outra live para atender essas teses absurdas aí que aparecem nos processos.
Tá? Então, eu resumiria a questão dela em se atenha ao contrato, ponto, que é o que tu falou agora no final. Ou o juízo. Das duas, Ou se o juiz... Não, mas ela está dizendo aqui que o juiz não determinou, então eu responderia se atenha ao contrato. Direto contrato. Beleza, pessoal? Coloquei aqui 2 exemplos de prompts. O que são prompts? São comandos que você dá pelo escrito. Quem nunca entrou no GPT, é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Coloca lá no Google Chat GPT, vai aparecer lá alguns, mas é dessa empresa OpenAI, né? Open Inteligência Artificial. Tem até o símbolozinho aqui na próxima slide. 2 comandos que você dá para ele revisar o seu laudo. Você faz o laudo ali, produz o laudo, pode ser em PDF, ou então copiar as letras do texto, colar, e logo depois você dá esse comando, né? Tem um lugar para você digitar, você digita aqui assim, ó. O primeiro, um bom para revisão. Revise o texto do laudo abaixo porque no caso eu coloquei primeiro o prompt e depois o laudo. E sugira melhorias na estrutura. E sugira melhorias na estrutura para que este se aproxime de um modelo completo e eficaz, de acordo com o artigo 473 do CPC. Então, esse prompt, eu já testei nesse prompt, ele realmente ele coloca ali sugestões de melhoria. Às vezes, dependendo da versão que você utiliza do GPT, ele coloca coluna 1, coluna 2, com as melhorias. Às vezes, ele coloca destacado. É o que você escreveu e a sugestão de texto. Pessoal, fica muito mais claro o laudo, né? A redação do laudo, ele não muda o sentido, ele não muda a conclusão. O que ele muda é a disposição das palavras para que a gente evite cair um daqueles 4 erros, né? Aqueles 4 erros listados. Quais eram os 4 erros? Falta de clareza e objetividade, falhas da metodologia, tá? O 3, se eu não me engano, é inconsistência de informação. O GPT não tem como, né? As informações elas têm que estar no processo. E, por último, não cumpriu o prazo. Esse aí, o GPT não tem ingerência nenhuma. Tá? Cumprir o prazo é o ser humano. Tá? Um outro prompt que funciona bem, outro comando que a gente pode dar para o GPT é só a parte da análise e conclusão. O pessoal que já foi meu aluno em outras oportunidades sabe que eu sugiro que a análise técnica pericial e conclusão sejam dentro da mesma sessão. São parágrafos diferentes dentro da mesma sessão. Por quê? Porque para a questão de clareza e coesão, claro o suficiente para que aconteceu tal e tal e tal fato, aí termino, ponto final. Por isso, aí eu começo a minha conclusão. Conclui-se que aí termino o meu laudo. Por uma questão de clareza e conclusão, só para essa parte aí específica, para não mexer no resto do laudo, leia a conclusão do laudo fornecido e sugira uma versão mais clara e precisa. Se necessário, sugira alterações. O GPT ele mexe somente com o que você escreveu. Ele não muda sentido, ele não escreve nada além, mas ele, com a disposição das palavras, naquele sentido de sujeito, verbo, predicado, ainda mais se você configurar, né, se você ensinar o GPT, ele dá um bom resultado. Tá? Dou essa dica aí para todo mundo, para experimentar, pelo menos, utilizar o GPT para revisar, ao menos, a análise técnica e conclusão do seu laudo. Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Por que o GPT? Uma pergunta que você pode fazer. Por que o GPT? Porque o GPT foi o primeiro de todos, a primeira IA assim, que realmente popularizou-se. Todo mundo começou a usar o GPT. Hoje, eu ainda estou em fase experimental usando o do Google, né? O Gemini, sei lá como é que é o nome de verdade. Mas hoje, ainda uso o GPT porque foi o que começou. Tá? Mas, posteriormente, posso mudar isso aí. Beleza, pessoal? Alguém já utiliza para revisar essa parte de texto, essas inteligências artificiais? Alguém já tem alguma experiência nesse sentido? Eu já utilizo, professor, é muito bom. Inclusive, para impugnar, responder impugnação de honorários também é muito bom, viu? Isso eu nunca tentei.
Eu já tentei. Responder impugnação de honorários, esse ainda não, esse eu vou seguir a sua dica. A próxima impugnação, vou fazer um teste, ver como é que ele. E, por exemplo, se o advogado, uma das partes, alegar, essa perícia não é complexa, então não justifica honorários tão elevados. Então, você pode colocar, fale sobre complexidade da perícia na área financeira, na área de apuração de haveres. Ele vai te dar a resposta. Então, isso já ajuda, né? Já ajuda bastante. Tá vendo? Eu não tinha pensado nisso. Boa, Fernando. Boa. Por isso é importante o network, pessoal. Network a gente aprende muita coisa. Lembra, às vezes o melhor do curso do CRC é o cafezinho. É o momento mais interessante do curso. Perfeito, Fernando. Obrigado aí pela dica e pela sugestão. Vou procurar pesquisar isso aí com mais profundidade. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação, além dessa do Fernando? Achei sensacional essa aí da impugnação aos honorários. Aproveitando que vocês estão aqui, queria fazer um comentário aqui, claro, né, em relação aqui às perguntas, respostas que a gente está tratando, demais considerações. O conteúdo da live era basicamente esse, e o tempo proposto está dentro do que a gente conversou lá, né, volta de 50 minutos. Eu queria trazer para vocês uma novidade, né, uma ideia que eu tive bem recentemente, que é um curso rápido de produção de laudos, né, para perícia financeira e contábil, com o uso do GPT. Tá? O curso ainda está sendo gravado, eu comecei o curso há pouquíssimo tempo, e a proposta é oferecer um modelo de laudo, como é que você chega naquele modelo, como é que você pode desenvolver o seu laudo e melhorar ele com o GPT. Tá? Não se trata de produzir o laudo com o GPT. Não é isso. Tá? Não é parametrizar, que você só entre com meia dúzia de dados e saia um laudo. Não é isso. Você vai escrever o seu laudo, mas assim como esses prompts que eu mostrei aqui ainda há pouco, você vai conseguir melhorar a sua redação, e tenho certeza que o tempo gasto no laudo vai ser otimizado de uma forma que você vai conseguir fazer um laudo na metade do tempo, pelo menos. Tá? Por quê? Porque grande parte do laudo você passa medindo as palavras, escolhendo resposta a quesitos que não vão gerar impugnações, que a gente sabe que é trabalho gratuito, é desagradável. Tá? Então, criei aqui, e vou soltar lá no nosso grupo, lá da comunidade, o link para quem tiver interesse nesse curso. Como o curso está em produção, eu sendo bem transparente e sincero com vocês, ele ainda está sendo gravado, só tem um pequeno pedaço dele já disponível, quem entrar lá vai verificar, ele tem um desconto, obviamente, de mais de 50%, está por menos de R$50 o curso, tá? Por quê? Porque é para quem quiser entrar agora. Agora é até amanhã, 23h59, amanhã, 4 de setembro. Eventualmente, você que está assistindo isso aqui após de 4 de setembro de 2024, você não vai conseguir aplicar esse desconto. Como é isso? Você vai no nosso grupo, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo do YouTube, e vai digitar aqui Laudo 0409. Esse é o cupom de desconto. E o link fica lá na bio, se você tiver interesse. Tá bom, pessoal? Mas a live não era para tratar disso. Não era para tratar sobre vender o curso. É apenas uma ideia que eu tive para facilitar o trabalho de quem está começando agora. Modelinho de laudo, como é que a gente chega, como é que a gente preenche o laudo, como é que eu respondo ao quesito de uma forma a evitar impugnações e como é que eu melhoro o meu laudo com o GPT. Para quem queria saber como é qual o link lá do Google, quando eu fizer a busca do chat GPT, qual que eu vou abrir? Tem muitos, tá? Hoje em dia. Hoje está a concorrência entre as empresas de inteligência artificial. Esse aqui, pessoal, tem é como se fosse um hexágono, né? Cercado aqui do lado aqui do banner do curso. Esse aqui é o do chat GPT. Então, quem quiser fazer essa busca e encontrar onde é que está o chat GPT no Google, procure esse símbolo aqui, que é o correto. Beleza, pessoal? Deixa eu passar aqui. E também ainda,
peço que quem ainda não faz parte, prestigie, né, o meu perfil lá no Instagram, @perito_Fernando_Borges, e também você pode entrar na nossa comunidade, que a gente está sempre trocando ideias, fazendo essa parte do network, trazendo informações e principalmente o link para nossas reuniões semanais de terça-noite, lá nessa comunidade, tá? A comunidade Perito Fernando Borges. Pois não, Wagner? Oi. Oi, Wagner. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom? Eu queria uma opinião. Eu estou iniciando agora na área de perícia financeira e também estou iniciando na área de perícia trabalhista, as duas áreas. Eu queria uma opinião assim, se o senhor acha que eu inicio nas duas áreas simultâneas, porque sempre aparece um trabalho ou outro. Ou foco primeiro numa área, estabilizo, depois tento adentrar outra área. Depende. Qual a sua experiência? Bom, teórico praticamente e os cursos que eu faço de atualização, né? Certo. Não tem experiência prática, né? Disponibilidade para perícia? Eu trabalho 6 horas, trabalho fixo, né? Eu tenho o resto do dia disponível. Então, eu acho que você deveria focar em uma dessas duas áreas, porque você não tem um dia inteiro para a perícia. Certo. Qual que você vai escolher? Aí eu não posso decidir por você. Uhum. Ok. Há fatos que você tem que analisar. A perícia financeira tem muito mais trabalho. E, no caso de você atuar como assistente ou consultor, recebe antes do que a perícia trabalhista. Você vai receber um pouco menos, mas ganha no volume de trabalho. Certo. E questão da a perícia judicial para a área financeira, o cadastro é feito nos TJs, né? Só nos tribunais de justiça. Isso. E tem muita diferença do rito para os TRTs? Ou é semelhante? É semelhante, mas eu não posso dizer o que é totalmente semelhante ou diferente, porque eu não atuo nos TRTs. Eu sou focado na área financeira e contábil. Ah, tá certo. Eu estou falando por experiência própria. Eu vi onde é que eu queria estar em 5 anos e eu não queria estar fazendo trabalhista. Por isso eu estou passando essa experiência para você do que eu passei lá no início da minha atividade. Tá certo. Obrigado. Nada, Wagner. Então, pessoal, gostaria de pedir que prestigiassem o canal, a nossa comunidade, e se eu puder ajudar de mais alguma forma, estou aqui à disposição. Bom, não podendo mais ajudar a vocês, agradeço a presença de todos, e semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Vou convidar a perita Melissa aqui para a gente falar sobre método hamburguês de contagem de juros, para a gente trazer aqui algum desses assuntos, o que aparece lá na caixinha de pergunta, a gente traz aqui para a live. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, obrigado, e eu vou colocar lá o checkout, o linkzinho para comprar o curso, quem tiver interesse, e o cupom de desconto no nosso grupo. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, Fernando. Fernando. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau.